Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria ter você mais uma vez aqui conosco para meditarmos na lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Marcos Ferreira e estarei comentando a revista da CPAD, que, como vocês já sabem, é a revista de jovens, que tem por título A Prova da Vossa Fé, Vencendo a Incredulidade para uma Vida Bem-Sucedida. Em primeiro lugar, eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal. Eu quero pedir que você deixe o seu like e que você possa compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, para estar abençoando outras vidas. E não se esqueça, deixe o seu comentário aqui, tá bom? Pois é muito importante o seu comentário, o seu like, a sua participação aqui conosco. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, que tem por título Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. O texto principal está em João capítulo 1 e versículo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O resumo da lição diz assim: cremos na natureza humana e divina de Jesus e na sua obra salvífica para a humanidade. Então hoje nós vamos estudar esta lição tão importante sobre a natureza humana e divina de Jesus. Os objetivos em cada ponto da lição, no primeiro ponto é explicar a singularidade de Jesus. No segundo ponto da lição, o objetivo é destacar as evidências de que Jesus possuía atributos divinos. No terceiro ponto da lição, o objetivo é saber que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Então, hoje nós vamos estudar esta importante lição, onde, como eu já falei, vamos aprender sobre a natureza humana e a natureza divina de Jesus. O texto bíblico para você estar lendo encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Em sequência, você vai ler Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 ao versículo 19. Você pode estar fazendo essa leitura, tá bom? Que vai ser muito proveitosa para você. E já partindo aqui já para a introdução, a introdução diz assim: cremos que o Senhor Jesus Cristo é a figura central de toda a realidade cristã. Entretanto, ao longo dos anos, a doutrina de Cristo tem sido submetida a muitas heresias. São pessoas incrédulas tentando explicar como o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi gerado no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo. E tal verdade não é uma questão mitológica, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20. Você verá que o objetivo desta lição é reafirmar as bases da divindade, humanidade e singularidade de Jesus. Nós sabemos que nos dias em que nós vivemos, da lição de número 1 à lição de número 5, falou muito sobre ciência. E nós comentamos sobre a falsa ciência, que tem o objetivo de tirar Deus da história. A falsa ciência tem o objetivo de levar as pessoas à incredulidade, a não crer que há um Deus que é poderoso, que criou todas as coisas. A falsa ciência leva as pessoas a isso, induz as pessoas a isso. Porém, nós vemos pela palavra de Deus, nós cremos, temos a palavra de Deus como nossa regra de fé e de prática. Sabemos que há um Deus criador de todas as coisas, e assim como cremos que há um Deus criador de todas as coisas, cremos em Jesus, que é o Filho de Deus. Cremos em Jesus que se encarnou, se fez carne, se fez ser humano, para salvar a humanidade perdida e pecadora. O primeiro ponto da lição tem por título A Singularidade de Jesus. A singularidade de Jesus. Eu quero falar já de imediato para você que nós cremos na divindade de Jesus Cristo,
assim como na humanidade de Jesus Cristo. Nós acreditamos que Jesus, quando ele veio aqui no mundo, ele era 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. Nós acreditamos que ele é o Deus encarnado, o Deus que se fez carne, que foi gerado no ventre de Maria por uma obra do Espírito Santo, que nasceu, que teve infância. Nós cremos em Jesus, Deus e ao mesmo tempo homem, 100% homem. Tinha essas duas naturezas, divina e humana. Nós vamos ver que Jesus, como homem, sendo homem, primeiro, ele nasceu como qualquer ser humano. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria e nasceu como qualquer ser humano. E você já pode estar anotando a referência do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 35, Lucas, capítulo 2, versículo 7, e Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz que o Verbo se fez carne. Jesus, ele como ser humano, como homem, nasceu como qualquer outra pessoa. Jesus, como ser humano, ele tinha família, ele tinha irmãos, ele tinha mãe, ele tinha José, né, como seu pai, né, o pai humano, falando em questão humana. Podemos até dizer que ele era o padrasto de Jesus. Jesus, como ser humano, ele teve um nome como qualquer outra pessoa. Você pode conferir isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 21, Lucas, no capítulo 1 e no versículo 31. Jesus, ele teve genealogia como os demais judeus. Não tem aquela parte que você vai ler na Bíblia, onde está lá, fulano gerou ciclano, ciclano gerou outra pessoa, e assim sucessivamente, que geralmente as pessoas não gostam de ler. Aquilo lá era a genealogia, era a história dos antepassados. Quem era o meu avô, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô? Os judeus, ele tem essa cultura. E Jesus, você pode conferir no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 1 ao 17, que você vai ver que ele teve genealogia. Por quê? Porque ele era humano. Ele nasceu. Jesus, como ser humano, ele teve uma profissão secular. Ele era carpinteiro. Aprendeu a profissão com José. Você pode conferir isso em Mateus, no capítulo 13 e no versículo 55. Jesus, como ser humano, ele teve fome. Justamente, Jesus teve fome. Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 2. Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Jesus, como ser humano, teve sede. Você pode conferir isso no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 28. Quando ele está sendo crucificado, ele teve sede, ele disse, eu tenho sede. E por que é que eu estou falando isso? Porque eu estou mostrando para você, pela palavra de Deus, que Jesus, ele era 100% homem. Jesus, a palavra de Deus nos mostra profeticamente que Jesus, ele foi anunciado como Deus. Eu falei primeiro da humanidade de Cristo, ele era homem. Agora eu quero compartilhar o que as Escrituras falam sobre a divindade de Cristo. Ele é Deus. A palavra de Deus em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, quando Isaías ele está profetizando a respeito de Jesus, Isaías ele viveu entre 600 a 700 anos antes de Cristo. Ele está profetizando sobre Jesus e ele fala algo muito interessante. Eu gostaria de compartilhar esse texto com você. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9 e no versículo de número 6. Você pode conferir comigo. O texto diz assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Agora preste muita atenção. E o seu nome será, olha o nome de Jesus, maravilhoso, conselheiro. Aí vem a divindade de Cristo, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz.
Então a palavra de Jesus, Isaías, quando profetizou a respeito de Cristo, ele profetizou que ele seria o Deus forte, o Deus conosco. Sem dúvidas, ele é Deus. Sem dúvidas, ele é o Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23, você pode conferir essa referência, falando que ele é o Deus conosco. Nós vamos ver em Romanos, no capítulo 9, versículo 5, que o apóstolo Paulo, quando está falando sobre Jesus, ele fala que Jesus Cristo é o Deus bendito eternamente. Olha só. Então, para quem quer negar a humanidade de Cristo ou a divindade de Cristo, está enganado, porque a própria palavra de Deus nos mostra a respeito do nosso Senhor. A palavra de Deus nos mostra que Jesus, ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é soberano. O termo Kyrios, que é usado para falar sobre Senhor na Bíblia, que é um termo grego, Kyrios, ele equivale ao hebraico Adonai, que ambos os termos significam Senhor, significam dono ou significam soberano. No Novo Testamento nós vamos ver que esse termo Kyrios, ou esse termo Senhor, ele é aplicado a Jesus. Ele é aplicado a Jesus. Você pode conferir isso em João, no capítulo 13, versículo 13, Filipenses, no capítulo 2, no versículo 11, e em Apocalipse, no capítulo 17 e versículo 14. Jesus é Deus e Jesus, ele é homem. Ele foi homem encarnado, que esteve aqui neste mundo. Já passando aqui para o segundo ponto, que tem por título Evidências de que Jesus possuía atributos divinos. O que é um atributo? Atributo é uma característica, é uma qualidade que determina uma pessoa. São as características que mostram quem é aquela pessoa. Isso é um atributo. Nós sabemos que Deus, ele tem muitos atributos. A palavra de Deus nos mostra que o próprio Deus, ele tem muitos atributos, como por exemplo, onipotência, onisciência, onipresença. Ele tem a eternidade. São atributos que mostram que faz parte da essência de Deus. E Jesus também, ele possuía e possui atributos. A palavra de Deus nos mostra que Jesus, por exemplo, ele possuía o atributo da onipotência. Nós cremos que Jesus é Deus, preste muita atenção, cremos que Jesus é Deus, e pela palavra vemos que Jesus tinha e tem atributos, como por exemplo, onipotência. O que é onipotência? Poder sobre todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus, ele não tem apenas poder, de maneira nenhuma. Ele tem todo o poder, é diferente. Onipotência é um atributo que Deus tem e Jesus, sendo Deus, ele tem. Você pode conferir, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, versículo 17 e versículo 18, que nos fala da onipotência de Jesus, poder sobre todas as coisas. Jesus, ele manifestou a sua onipotência no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 27, quando ele acalma uma tempestade que estava a ponto de afundar a embarcação em que ele estava. Existia ali outros barquinhos e Jesus, ele dá uma ordem para o vento se acalmar, para o vento se aquietar e para o mar se acalmar, as águas se acalmarem. Ele está ali manifestando a sua onipotência. Quando Isaías profetiza a respeito de Jesus, como nós lemos, Isaías no capítulo 9, versículo 6, além de Isaías estar dizendo que ele é Deus, que Jesus é Deus, falando da divindade de Jesus, fala também nesse mesmo texto sobre a onipotência de Jesus, porque o texto diz que ele é Deus forte, ou seja, ele é todo poderoso, onipotência. Ele não é Deus fraco, é Deus forte.
Nós vemos que Jesus ele tem outro atributo, é a onisciência. O que é isso? Conhecimento sobre todas as coisas. Não existe nada neste mundo que Jesus não saiba. Não existe nada que ele não saiba. Dentro da onisciência de Jesus vem a presciência. Onisciência é conhecimento sobre todas as coisas. Presciência é conhecimento antecipado das coisas. Ou seja, você não sabe o que acontecerá contigo amanhã, mas o Senhor Jesus sabe. Antes que aconteça algo, ele sabe. Jesus ele manifestou a sua onisciência quando ele está conversando com uma mulher na beira do poço, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 16 a 19. Jesus ele dá um relato da vida daquela mulher, que a mulher fica surpreendida sobre a questão dos relacionamentos que aquela mulher já teve. O que era ali era a manifestação da onisciência, ou seja, ele sabe de tudo. Jesus, inclusive, sabe de você, o que você está passando neste momento. Talvez você me assiste nesse momento, está passando um momento difícil. Você pode ter certeza que Jesus sabe do que você está passando. Jesus sabe do que ele tem para você, o melhor para você. Ele sabe todas as coisas. Outro atributo de Jesus é a eternidade. Ele é eterno. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A eternidade, ela faz parte de Jesus. Jesus, ele é antes de todas as coisas, como o apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 1, e no versículo 17, afirma que Jesus, ele é antes de todas as coisas, antes que o sol existisse, antes que o ar existisse, que o mundo existisse, ele já era. Ele já era. Ele é Deus, ele é eterno. Outro texto que você pode conferir também, anotar, Evangelho de João, no capítulo 8, e no versículo de número 58, e Evangelho de João, no capítulo 17, e versículo de número 5. Jesus tem atributos que mostram que ele é Deus. Jesus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano. Após a ressurreição de Jesus Cristo, quando ele morre, ele é crucificado, e ele morre na cruz do Calvário, ele é colocado no sepulcro. Após a sua ressurreição, que ele ressuscitou, nós vamos ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 18, que diz: é-me dado todo o poder, ou seja, toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, ele é soberano. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11, nos fala que Deus exaltou Jesus soberanamente acima de todo nome. O nome de Jesus é o maior. De qualquer nome, como diz o pastor Tiago Rosas. Essa frase aqui é do pastor Tiago Rosas. Ele diz assim: de qualquer nome que se possa mencionar hoje e no futuro, Jesus Cristo será sempre o maior. Que maravilha, né? Jesus é o nome que está acima de todo nome. Ele é soberano. Nós não servimos um Jesus de brinquedo. Não servimos um Jesus que está na parede. Não servimos um Jesus que está pintado. Não, nós servimos o Cristo, o Jesus que o seu nome está acima de todo nome. Não existe demônio que possa interferir nos planos de Jesus na nossa vida. Não existe ninguém que possa frustrar os planos de Jesus na nossa vida, porque ele é soberano, é ele quem dá a palavra final. Talvez você esteja com seu coração entristecido, com alguma situação que machucou você, mas eu tenho esta palavra de Deus para a sua vida. A última palavra quem dá é Jesus. A última palavra quem dá é o Senhor. Ele é soberano, está acima de tudo e de todos. Está no controle de tudo. Louvado seja Deus.
Nós vemos que Jesus, ele é digno de adoração. Certa vez, João, quando ele estava na ilha de Pátimos, ele se encurvou diante do anjo e o anjo falou para ele não fazer aquilo, porque ele era conservo dele, ou seja, ele também era servo de Deus, porque anjo serve a Deus. Mas nós vemos que Jesus, ele recebeu na sua palavra adoração. Nós vamos ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 2, homem adorando a Jesus, e ele recebe adoração. Nós vamos ver no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 35 ao 38, uma pessoa adorando a Jesus e ele recebendo essa adoração. Nós vamos ver que os anjos adoram a Jesus. Você pode conferir o texto de Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, que nos mostra que os anjos adoram a Jesus. Nós adoramos a Jesus. Que privilégio é a gente poder adorar a Jesus. Eu digo a você que é um privilégio muito grande ter esta oportunidade de poder ser um adorador de Jesus. E se você que me ouve neste momento ainda não experimentou esta oportunidade, eu digo para você, receba a Cristo no seu coração, receba Ele na sua vida. E você vai ver o quão maravilhoso é você adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Já partindo aqui, meus irmãos, para o terceiro ponto, que tem por título, Jesus esvaziou-se de si mesmo. Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo. Nós podemos ver aqui em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo de número 6, que diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Jesus esvaziou-se de si mesmo. Eu preciso falar algo importante aqui para você. Jesus, ele não abriu mão da sua divindade, pois como diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, pois Deus não pode negar-se a si mesmo. Jesus, ele não abriu mão da sua divindade, mas ele abriu mão momentaneamente de sua posição gloriosa no céu para revestir-se da humanidade. Jesus, ele assumiu a posição de servo, sujeitando-se a toda humilhação e sofrimento, a crucificação. Ele permitiu-se ser coroado de espinhos. Ele permitiu-se ser esbofeteado, cuspido, chicoteado. Ele permitiu-se carregar aquele madeiro pesado nas costas. Ele permitiu-se ser crucificado na cruz. Ele permitiu-se isso. Nós vemos que Jesus, ele fez isso tudo por um ato de bondade e um ato de amor, para que nós pudéssemos sermos salvos, para a nossa salvação. Eu deixo com você o texto de 2 Coríntios, no capítulo 8 e no versículo 9. Você pode estar conferindo isso. E já partindo aqui para a minha conclusão, falando sobre o alicerce da fé cristã, nós cremos que Jesus, como eu já disse, é 100% Deus e 100% homem. Nós vemos que a igreja, no decorrer da sua história, ela tem professado desta maneira: Jesus, 100% Deus e 100% homem. Nós vemos que a humanidade de Jesus, ela é real e ela é perfeita. E como nós vemos também na palavra de Deus, em 1 de João, no capítulo 4, no versículo 2 e 3, 2 de João, no capítulo 1 e no versículo 7, que negar isso, negar que Jesus, ele se encarnou, é ser considerado como uma heresia. Então tomemos muito cuidado, pois Jesus, ele é Deus, ele se encarnou, ele morreu,
mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Que Deus abençoe a sua vida de maneira especial, em nome de Jesus. Eu concluo aqui, peço que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe e até a próxima aula.